Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 12 de fevereiro de 2021, são 21 horas e 47 minutos. Lição número 9 da classe de adolescentes. Jesus vem. Cristo vem. E você, adolescente, você está preparado se Jesus vier hoje? Agora? Rapidamente, cite dois eventos que ocorrerão nos céus com a igreja após ela ser arrebatada: Tribunal de Cristo e Bodas do Cordeiro. Ligue as palavras do lado esquerdo com os eventos do lado direito. Arrebatamento, primeira fase da segunda vinda de Cristo. Guerra, sinais da vinda. Filho da perdição, anticristo. Ira futura, grande tribulação. Galardão, Tribunal de Cristo. Resposta da número 1, da nossa parte do Refletindo. Porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Resposta da número 2. Em duas fases distintas. A primeira diz respeito ao arrebatamento, o encontro da igreja com Cristo nos ares, antes da grande tribulação. E a segunda será visível para Israel, a fim de livrá-lo na batalha do Armagedon, para dar início ao milênio. Resposta número 3. O arrebatamento da igreja. Esta lição é a lição mais importante do trimestre. Vai falar da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se falando de volta, corriqueiro aquela máxima de que eu sempre ouço falar que Jesus volta, mas ele até hoje não voltou. Bom, o Senhor, ele volta todos os dias para alguém. Há pessoas que partiram para a eternidade. Isso também é uma forma de se encontrar com o Senhor. Entretanto, haverá um dia em que Jesus virá buscar a sua igreja. Tendo a pessoa esperança ou dúvida se Cristo virá ou não, o Senhor virá. Isto é uma verdade que independe das questões humanas, independe da nossa opinião, por exemplo. Jesus vem e ponto. Alguém sendo ateu, cético, ou seja lá o que for, e não crê que Cristo vem, Jesus não vai deixar de vir por isso. O Senhor virá. E nós, como pessoas salvas na pessoa de Cristo, cristãos, nós precisamos estar preparados para este grande e maravilhoso evento. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Desacreditada pelos céticos, porém aguardada por centenas e milhares de cristãos espalhados pelo mundo, a segunda vinda de Jesus é uma promessa bíblica que está prestes a ser cumprida. Basta um olhar atento para reconhecermos que os sinais que antecedem a volta de Cristo estão aceleradamente se cumprindo em nossos dias. Há um ponto para se falar que tem sempre uma dúvida a respeito da volta de Cristo quando Jesus vir, ou vier, certo é vier, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Uma vez Jesus foi perguntado quando ele iria voltar, e ele disse que somente o Pai saberia. E as pessoas hoje têm uma certa dúvida para compreender se Jesus é Deus, porque ele disse que somente o Pai. Bom, a gente precisa dividir este ponto. Primeiro que Jesus é Deus e ele sabe. Entretanto, quando Jesus respondeu sendo homem e não como Deus. E um outro ponto que é interessante a gente notar, que apesar que Jesus não falou quando ele vem, ele deu alguns sinais. Ora, se ele deu alguns sinais, algumas referências, é porque ele sabe. É claro que ele sabe. É mais ou menos isso. Digamos que você não conheça um caminho. Se você não conhece um caminho, um lugar, você não tem como orientar ninguém, porque você não conhece o caminho. Mas se você conhece o caminho, você vai dar sempre um ponto de referência. Você vai por aqui, vai por ali, é depois disso, é antes daquilo. Por quê? Porque você conhece o caminho. Assim também é a volta de Jesus. O Senhor Jesus, ele sabia, quando ele sabia e sabe, eu estou falando sabia porque eu estou falando do passado.
Jesus sabia, quando foi perguntado, quando ele voltaria. Só que, claro, ele não iria falar abertamente, ele deu apenas alguns sinais. E volto a dizer, ele não foi também direto, porque quando ele falou como homem e não como Deus. Mas certamente muitas pessoas não acreditam que Jesus virá. E infelizmente há muitos cristãos também que perderam essa esperança, não acreditam mais na volta do Senhor. E levam a sua vida de qualquer maneira. E a Bíblia vai nos chamar sempre a atenção para que nós venhamos estar com o nosso corpo, alma e espírito consagrado ao Senhor. E infelizmente nós vemos nas igrejas algumas pessoas que parecem não se dão muito valor, não dá muito valor, né? Nem se dá o valor, não dá o valor à volta. Parece que não percebe a gravidade para quem fica e a glória para quem vai subir com ele. Parece que as pessoas não estão dando muito caso para a volta de Jesus e infelizmente muitos estão dentro da igreja e alguns até pastores que já não acreditam, já não pregam mais nem sobre a volta de Jesus, nem falam mais sobre a volta de Jesus. A segunda vinda de Jesus. A Bíblia está repleta de textos que falam sobre a segunda vinda de Jesus. Nosso Senhor atestou que um dia, após sua morte e ressurreição, retornaria à terra para buscar a sua igreja. Os anjos ratificaram essa promessa. A segunda vinda do Senhor é a maior promessa para os salvos. Bom, a segunda vinda, uma vez que Jesus já veio, morreu, nasceu, morreu, viveu e depois foi crucificado, depois ressuscitou e agora ele virá de novo. E há que também se separar que tem duas sessões, A primeira diz respeito ao arrebatamento da igreja, o encontro da noiva com o noivo nos ares antes da tribulação. Isso aqui é um outro ponto crucial também, principalmente para nós falarmos aos nossos adolescentes, para deixar claro que muitas pessoas acreditam e dizem que a igreja passará pela grande tribulação, o que não é verdade. A igreja não passará pela grande tribulação. E muitas pessoas hoje dizem, cristãos, até cristãos sinceros na verdade, se perguntam se o que nós estamos vivendo hoje não é sinais da grande tribulação, não é porque a gente está passando a grande tribulação. Não, isso na verdade é só o princípio das dores mesmo. Não tem nada de grande tribulação. Mais uma vez volto a enfatizar que a igreja não passará pela grande tribulação. E a segunda corresponde à volta visível e gloriosa de Jesus com a sua igreja no final da grande tribulação. Aí sim a igreja virá junto com o Senhor depois da tribulação. Há uma outra questão também, que aqui vai entrar a questão do anticristo, a questão da paz que reinará, a paz absoluta, que reinará na terra, e as pessoas acharão esse anticristo a melhor pessoa do mundo, porque ele vai dar fim às guerras, porque na verdade será uma farsa, Na verdade será uma farsa. Mas nós precisamos compreender que a volta de Cristo vai trazer essas questões para quem ficar. O encontro com o Senhor. Ao falar sobre o arrebatamento, o apóstolo Paulo afirma que o evento ocorrerá a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos. É algo espantoso tal situação, porque num piscar de olhos acontecerá o arrebatamento. Então veja que não dará tempo para se fazer absolutamente nada. O que você faz no piscar de olhos? Você pede perdão a alguém? Você consegue se consertar num piscar de olhos? Não, ninguém consegue. E por isso que a Bíblia sempre nos orienta que nós venhamos estar preparados. Nós, como salvos na pessoa de Jesus, nós precisamos estar prontos para a sua volta, para nós não sermos pegos de surpresa. A Bíblia vai falar que o Senhor virá como um ladrão, mas não para nós. Ele virá como um ladrão para as pessoas do mundo, para as pessoas que não creem nele, para as pessoas que não estão esperando por ele. Então sim, Jesus virá como um ladrão, ou seja, ninguém sabe a hora que o ladrão vai chegar. Ele simplesmente aparece do nada, o ladrão aparece do nada e arromba a casa de alguém, rouba a sua casa, sequestra os seus entes queridos e afim. A volta do Senhor será parecida para aquelas pessoas que não estão aguardando por eles. Para nós não, para nós vai ser gloriosa a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja que vai ser muito rápido, vai ser muito depressa, vai ser num piscar de olhos, mas como nós estamos
preparados para a sua volta, nós apenas subiremos. O império da maldade. A Bíblia revela ainda a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, o príncipe que há de vir e que fará uma falsa aliança com Israel. O anticristo será um governante mundial que usará sua influência para obter o apoio de todas as nações. Infelizmente, há essa questão para quem fica, né? Não há o que fazer. Nós somos salvos, continuaremos pregando o Evangelho para que as pessoas alcancem o pleno conhecimento da salvação. Entretanto, há esta questão deste anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, que irá fazer alianças com Israel, né? Uma aliança, na verdade, uma falsa aliança, na verdade, e vai governar as questões da terra. Então, muitas das vezes as pessoas se pegam a situações que, infelizmente, nos remetem ao império da maldade. O império Satanás vai crescer. Ele vai, isso aqui não tem como nós nos lamentar disso ou daquilo. Nós somos salvos na pessoa de Cristo. Isso aqui é um ponto. O outro ponto é a questão da manifestação. Há de se manifestar. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria, ou melhor, que feriria a serpente, que no caso é Cristo. E aos Romanos, me parece, no capítulo 16, versículo 20, me parece, diz que o Senhor, o Deus de Israel, esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Então veja que, deixa eu ver se aqui mesmo, se é aos Romanos 16, deixa eu ver se a referência é essa mesmo. Então veja que aos Romanos capítulo 16, versículo 20 fala assim: e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Então veja que o Senhor vai esmagar Satanás. Ele vai ser preso, vai ter aquela questão da besta, do anticristo. Na verdade, nós não precisamos dar muita ênfase a esse tipo de coisa. Não que seja algo desnecessário. Não é isso. O que eu quero dizer é que muitas das vezes as pessoas passam que falam mais dão mais ênfase àquilo que está errado do que àquilo que está certo. Se você está salvo e você precisa se manter salvo, você precisa também compreender que há pessoas que vai padecer. São os seus entes queridos. Infelizmente é uma realidade. Todos nós teremos entes queridos que irão padecer este inferno. Porque na verdade aqui vai acontecer 3 anos e 6 meses de paz e depois vai vir as situações tenebrosas que a Bíblia vai revelar sobre a manifestação do homem do pecado. Nós, como salvos na pessoa do Senhor, precisamos compreender que nós devemos cada dia mais evangelizar, fazer o trabalho de evangelização, para que nós venhamos ganhar almas para o reino do Senhor. Mas certamente esse governo virá sobre todo o mundo, ele vai governar o mundo com uma paz aparentemente perfeita. Não haverá nada de errado, até porque a igreja não estará mais aqui. Então isso aqui vai ser tudo dominado por Satanás. Então Satanás ele vai enganar a todos que ficarem. Então veja que tem aquela questão também de 144 mil pessoas, né, que provavelmente o povo de Israel que serão ainda salvos, mas isso é somente uma exceção. Apesar que há pessoas que não acreditam assim, que esses 144 mil seja uma outra questão, mas não vamos entrar nessa questão. Mas, de qualquer forma, a Bíblia nos fala a respeito desse governo mundial, que as pessoas vão continuar sendo enganadas. E até mesmo hoje, é assim. Vou te dar um exemplo aqui bem prático. Muitas pessoas querem desacreditar na palavra. Falam de contradição, que a Bíblia tem muita contradição, que não dá para acreditar nela e tudo mais. Vamos falar um monte de coisa, um monte de argumentos.
Entretanto, a ciência também tem muita coisa também que é contraditória, mas ninguém questiona. E mais uma vez eu vou dizer que a ciência, ela não é contra a Bíblia. A ciência não é contra Deus. É bom deixar isso claro, porque a ciência, quando ela é correta, feita de uma forma correta que ela vai sempre apontar para a Bíblia. Por quê? Porque Deus é conhecedor de toda a ciência. O Senhor, ele pode até fazer a ciência entrar em contradição. Por exemplo, quando Josué estava orando, o sol parou. Isso aí não tem como contestar. O Deus fez a ciência parar. No caso ali a astronomia, né? Fala o estudo dos astros e tudo mais. Então veja que é uma exceção. Isso é uma exceção. Mas se nós formos olhar para a questão da ciência, a ciência vai sempre provar a Bíblia. Vai estar sempre de acordo. Mas o que as pessoas fazem? Usam a ciência para querer menosprezar a palavra. Usam a ciência de forma equivocada para menosprezar a palavra. Aí o que eles falam? Ah, porque isso não tem base científica. Se você for olhar direitinho, tem base científica sim. Apesar que a Bíblia não é um livro científico, mas mesmo assim ela está de acordo com a ciência. Por quê? Porque a ciência, como já falei, o nosso Deus ele é conhecedor de toda a ciência. Então o Senhor conhece a ciência. Então veja que muitas das vezes as pessoas querem menosprezar a palavra porque aparentemente ela tem contradição. Bem, porque é somente aparente mesmo. Tem tem algumas questões que realmente são bem complexas, mas no sentido geral a própria Bíblia responde à Bíblia. Mas a ciência, que tem algumas coisas que não responde, a isso ninguém questiona. Mas de qualquer forma, nós precisamos compreender que as pessoas vão falar muito, principalmente artistas, vão dizer que a Bíblia não tem base científica, que ela é um livro de história, de fábulas e tudo mais, mas não. A Bíblia ela é a palavra, ela vai se cumprir, está se cumprindo desde sempre. E mesmo na questão do arrebatamento, ela vai continuar se cumprindo. Mesmo depois que tudo acabar aqui na terra, a palavra vai continuar se cumprindo no céu. Então veja que, independente se eles querem crer ou não, se são céticos ou não vem ao caso, porque isso não vai mudar as questões bíblicas. O Senhor vai continuar agindo. Então nós precisamos compreender que haverá sim, Jesus virá. E tem duas questões. Somos nós salvos que iremos para o céu, nas mansões celestiais, e aqueles que ficarem, que vão passar pela grande tribulação, depois dos 3 anos e meio de paz, depois de turbulência na própria tribulação em si, e depois virá o fim. Mas volto a dizer, a igreja não passará pela grande tribulação. Então você, como adolescente da casa do Senhor, que você continue firme na presença, esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Cristo vem. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!